do mês, infelizmente, eu tive aqui em casa, minha mãe sofreu um acidente doméstico, ela quebrou o fêmur, fraturou o fêmur, a gente teve que submetê-la a uma cirurgia de reconstituição do quadril com colocação de prótese. Naquele desespero, eu esqueci celular, esqueci tudo, mas o óleo essencial estava na bolsa. E lá no hospital eu passava lavando, eu passava copaíba aqui na testa dela. E para minha surpresa, eu não tinha lido esse artigo, não tinha visto esse artigo ainda, mas sim, eu conto nos dedos as vezes que eu administrei algum analgésico, algum opioide, por exemplo, no pós-operatório. Uma cirurgia de quadril é a maior cirurgia ortopédica que tem. Né? É muito complicado. E a recuperação dela foi, primeiramente, graças a Deus, mas foi maravilhosa. Difundir os cítricos de manhã, camomila romana, lavanda à noite para reduzir a ansiedade e, de fato, não teve dor. Uma ou outra, eu conto nos dedos as vezes que eu dei uma Novalgina para ela. Vamos passar? Então, se existe uma situação como essa, use o lavanda antes, vai ajudar bastante. Né? A gente teve outros casos também de uma amiga que a filha se submeteu a uma rinoplastia e ela perguntou, posso levar o meu difusor, doutor? Eu posso utilizar? E foi a mesma coisa, ela não usou nenhum analgésico no pós-operatório. Impressionante. E ainda nesse estudo foi mostrado que o óleo de copaíba, ele tem, por conta, de novo, aí ó, no artigo cita o sesquiterpeno, que se você sabe que é um componente do óleo essencial, um dos mais corriqueiros na natureza, você vai entender por quê. E a copaíba é riquíssima nisso. Tá? Eu amo a copaíba, eu sou apaixonada. Eles ajudam não só na redução de dores artríticas, como é um poderoso anti-inflamatório. Então, questões inflamatórias você pode utilizar, vai ajudar e muito. Questões de artrite reumatoide, né? E outras situações como racho cutâneo, dermatites, psoríase. Então, muita gente, tem protocolo de psoríase. Lembra, copaíba é anti-inflamatório, eles ajudam na pele. Você raciocina dessa forma, você nunca mais esquece, tá bom? E aí eu vou falar de uma substância que muita gente... Por que eu tô falando isso? Porque já foi motivo de muita pergunta. Talvez alguém já tenha perguntado isso para você. A partir de agora, você se empodera da informação, né? E saiba que existe... né, uma substância que chama beta-cariofileno, que atua em receptores no seu corpo que ajudam a reduzir a inflamação de um modo muito poderoso. Alguém já ouviu falar de canabinoide? Né? Muitas pessoas, muitas famílias, né, atrás dessas substâncias para reduzirem dores artríticas, tratamento de Parkinson e outras situações, só que o acesso é difícil, né? Como é que se diz? Dentro dos canabinoides, de uma planta que rima com pamonha. Pegou aí? Então, ela tem os canabinoides. Qual é a diferença, né? Do canabinoide, né? Da cannabis mesmo, e do beta-cariofileno. Os dois atuam no mesmo receptor. Só que o canabinoide no receptores 2, o beta-cariofileno no 1 e no 2, de forma direta. Aqui o canabinoide é de forma indireta. Né? No canabinoide você tem THC, que é uma substância, sabe, que dá aquela alucinada. Nos óleos essenciais de copaíba não tem isso. Então, é uma opção muito segura, muito barata, muito acessível, que dá resultado e 50%, 70% mais potente. Então, se conhece alguém que precisa, faz um favor para ela, mostra que existe, compartilha o benefício, mostra a ciência por trás disso e que existe, sim, um pouco de esperança, né? Quem sabe uma esperança muito grande atrás disso. Vamos lá. Vamos passar? Mirra, meu Deus, quem nunca ouviu falar da mirra, né? O Senhor Jesus já tinha recebido dos 3 magos ouro, incenso e mirra, mas efeitos dela no câncer de próstata. Então, se você conhece alguém, a gente sabe que tudo é prevenção, né? Os homens têm sim que se prevenir, tem que fazer o básico, não é só eles, não existe nada que seja somente isso milagroso, é o estilo de vida, né? É o exercício físico, é o modo como você come, o que você alimenta, como se alimenta, enfim, gerenciamento das suas emoções, autocuidado, tudo isso. Mas, de novo, os óleos essenciais podem fazer parte do seu dia a dia. E o óleo de mirra é muito poderoso como inibidor do processo inicial da formação do câncer. Então, utilizar isso, fazer parte do dia a dia, uso tópico aromático é muito importante. Vamos para o próximo. E ainda assim, óleo de mirra e câncer de mama, gente. A gente já viu muitos relatos, é por isso que eu digo que o uso do produto é imbatível. Não adianta você querer saber tudo isso, tá? Não é para você virar esse expert e saber tudo e não usar na prática. Você tem que ter equilíbrio. De novo, gerencia. Equilíbrio é tudo na vida, tá?
Se eu não tivesse usado os óleos essenciais, né, do jeito que a Vanusa tivesse me falou, e eu não tivesse visto o resultado, talvez eu não tivesse esse interesse todo. Então, usa primeiro, depois você entende. E hoje é só para você entender que existe algo muito embasado, né, naquilo que você está vendo, ou escuta num curso, ou lê num livro, ou vê numa classe, por exemplo, tá? E o câncer de mama, o óleo, inclusive, né, de mirra, foi capaz de reduzir metástases, que é espalhar, né? E, inclusive, a célula cancerosa, eles conseguiram induzir a célula apoptose. O que é isso? Morte celular programada. Em vez daquela célula cancerosa estar lá se replicando e aumentando o tumor, o óleo conseguiu atuar diretamente, matar a célula, induzir a morte celular programada. Então, é muito poderoso. E sem contar, na última, né, aula, no Super Sábado, foi uma aula incrível com o doutor Danilo, uma aula incrível com a nossa Vanusa Feitosa, falando do poder vibracional. Não estou nem entrando nesse mérito, estou falando dos efeitos físicos das substâncias que existem lá. Então, a mirra tem altíssimo teor vibracional, né? Enfim, e também ajuda. Não vou entrar nesse mérito, estou falando só dessa parte, né, científica, que é o que eu domino mais. Vamos para o próximo. E óleos essenciais, né, de mirra também, olha só, né, neoplasia de cólon e de fígado. Né, no estudo que foi publicado nesse periódico, por exemplo, mostra, inclusive, que eles tiveram esse efeito antioxidante. Gente, tudo que é antioxidante, talvez esse termo não seja novo para você, mas para outras pessoas pode ser que sim. Antioxidante é um poder, né, que as substâncias têm. O Marilúcio vai falar sobre isso nos suplementos também, mas os óleos essenciais, praticamente todos eles são antioxidantes. Então, se você incorpora isso no seu dia a dia, você reduz inflamações subclínicas, que são a base ali para aparecimento de doenças crônicas não transmissíveis, como hipertensão, como diabetes, né, como doenças autoimunes, como doenças neoplásicas. Se você gerencia isso, certamente você muda o seu terreno biológico, você se desinflama, e os óleos essenciais, vocês já viram isso na aula do Dr. Danilo no sábado passado, conseguem sim melhorar esse terreno biológico, e o antioxidante é uma arma poderosíssima no combate às neoplasias. Por isso vocês estão vendo aqui várias vezes, em situações como essa, é pelo poder antioxidante do óleo. Então, mirra é um óleo que não pode faltar. Tá? Assim que chegar, você tem que ter ele, tá bom? Vamos lá para o próximo. Óleo essencial de lavanda, de novo, né? Eu só estou mostrando o periódico, porque é outra coisa, todo mundo me pede. Aonde tem? Aonde? Porque é uma infinidade de artigos, né? Então, eu já deixei o periódico escrito ali para vocês. E mostrando, gente, por exemplo, que o óleo essencial de lavanda, nesse estudo, em 3 minutos só de inalação. 3 minutos já foi o suficiente para reduzir os estresses. O efeito é muito rápido. E por quê? Volta lá nos artigos teóricos que você consegue entender. Volta lá naquele artigo de revisão que eu mostrei dos aspectos psicológicos, psiconeuroimunoendocrinológicos, né? Esse palavrão todo aí. Você consegue entender. Eles agem rapidamente no seu sistema límbico. Em 2, 3 minutos, eles já estão ali, né? Circulando. Em 20 minutos já está na sua corrente sanguínea. E aí, estudos comprovando. Vamos para o próximo. E, de novo, né, os óleos essenciais de lavanda no combate ao estresse, sintomas de depressão. Então, gente, olha só como a gente falou de vários óleos aqui que compõem um kit essencial para a família. A gente falou, né, de substâncias que existem no óleo do zengueste, a melaleuca, falamos da lavanda, falamos do olíbano, né? A gente vai falar do hortelã-pimenta. Tem alguns outros que não tem no kit, mas esses são essenciais. Existe um motivo para a doTERRA colocar o nome de essencial para a família, né? Não foi à toa. Se você incorpora isso no seu dia a dia, desintoxica, melhora a qualidade do sono, né? Usa para se desestressar, gerenciar suas emoções, certamente você está impactando positivamente seu estilo de vida e, consequentemente, influenciando seu terreno biológico, influenciando na sua desinflamação, influenciando, às vezes, freando, às vezes curando, às vezes revertendo situações, né, de doenças crônicas transmissíveis, não transmissíveis, ou aparecimento, por exemplo, de alguma coisa que você tem uma marca genética lá, mas a gente já sabe que a genética não é o seu destino. É uma marca, é como se fosse uma pistola na sua mão. Você tem o poder de gatilhar ou não. E para você apertar o gatilho e disparar uma doença genética, depende do seu estilo de vida. Então, adote o estilo de vida, não é só o óleo essencial, é exercício físico, é seu autocuidado, contato com a natureza, suas relações familiares e interpessoais
Será que os óleos essenciais te ajudam a você, meu Deus, aqueles sentimentos, fazer uma limpeza, uma faxina emocional, melhorar o seu foco, né? Limpar de raiva, né? O cardamomo aí, limpar, né? Do egoísmo, olha o orégano aí, enfim. Tudo isso é muito importante. E eles entram no seu estilo de vida. Então, adote um estilo de vida, sim, com os óleos essenciais. Não precisa tomar tudo e tudo de vez. Menos é mais, tá certo? Mas eles podem, sim, influenciar. E nesse estudo, por exemplo, foram mostrados que o óleo essencial de lavanda, 80 miligramas, por exemplo, do óleo puro, foi muito mais eficaz do que outros ansiolíticos. E eu digo para vocês que eu tive essa experiência pessoal porque, né, infelizmente, meu marido voltou a tomar antidepressivos, voltou a tomar, né, antes da gente conhecer a doTERRA, antes da gente conhecer os óleos essenciais, ele estava em uso de ansiolíticos, de benzodiazepínicos, e com a lavanda eu consegui. Gente, não é retira de vez, não é assim. Procura o profissional, vai fazendo com calma, né? Se a pessoa que cuida, né, de alguém que você conhece, que tenha sintomas como esse, mostra, apresenta os óleos essenciais, façam com eles o que a Vanusa fez comigo. Eu agradeço eternamente a minha amiga. Obrigada, te amo, porque você me mostrou isso e me despertou interesse. Assim como existem outros que talvez saibam, mas não tenham tanto embasamento para utilizar. E sim, a lavanda consegue. O que eu fui fazendo? Foi desmamando aos poucos, né, reduzindo e aumentando o óleo essencial, até que já tem mais de um mês que não usa ansiolítico, não usa, né, fluoxetina, não teve rebote. A gente sabe dos efeitos colaterais horríveis que essas medicações têm. Se você tem a possibilidade de escolher algo natural, né, é claro que isso não é uma regra unânime, cada organismo responde de uma maneira, mas pode sim ser uma tentativa, por que não? Se existe opção natural, por que você vai se entupir de sintético se existem outras opções cientificamente comprovadas? É disso que a gente está falando. E a lavanda pode sim ajudar, como foi a nossa experiência pessoal com a lavanda aqui dentro de casa. Vamos lá. Próximo. Né? E aqui a aplicação do óleo de hortelã-pimenta. Né? Gente, quem não sabe, eu desafio vocês, alguém que iniciou o contato com a doTERRA, com os óleos essenciais, eu tenho certeza que todos sabem que pingar uma gotinha de hortelã-pimenta, fazer inalação em conchinha ou aplicar aqui nas têmporas vai ajudar a reduzir, né, as dores de cabeça, principalmente a cefaleia tensional. Tá? E estudos antigos, desde a década de 90, em periódicos bem pequenininhos, já mostravam, né, esse tipo de efeito. Tá? Então, mais uma vez embasando, né? Em vez de ficar usando, né, outros analgésicos, que, por exemplo, dipirona nos Estados Unidos durante muito tempo é proibido, não é uma medicação que está ali à disposição de todas as pessoas. Não. Aqui no Brasil, sim, né, mas em outros lugares, não. Então, se você tem como utilizar, né, opções naturais, de novo, escolha, né, porque é muito melhor para a sua saúde. Gente, existe um artigo brasileiro mostrando, né, de mais de 20 mil pessoas que foram estudadas, mais de 51% utilizavam medicações e muitos efeitos colaterais conhecidos, elas sabiam, né, e sofriam com isso, e sem contar os efeitos colaterais que aparecem depois que elas não conseguem nem relacionar ao uso das medicações. E fluoxetina foi o campeão. Tá? Dentro dessas medicações que traziam esses efeitos colaterais. Então, isso vai intoxicando, isso vai inflamando, isso vai causando, né? E sem contar que a bala emocional, quem nunca percebeu, né? Em alguém que usa, fala assim, eu tenho medo de ficar dependente, né? E pode acontecer. E a tendência é só ir aumentando a dose, porque chega um momento que não vai funcionar. Aumenta a dose, depois não funciona mais. Então, e existem, sim, opções naturais. A gente acabou de ver lavanda, entre outros, camomila romana, bergamota, enfim, que podem te ajudar. Vamos lá.